tem algumas imagens. Eu quero pedir a você que já tenha visto alguma dessas imagens e você sabe, por favor, não se manifeste, tá bem? Vamos deixar que aqueles que nunca tiveram contato com uma dessas imagens, porque essas imagens estão na internet, qualquer pessoa pode ter acesso, mas possivelmente, se você já teve contato com alguma delas, outra talvez não. Mas eu vou pedir então com isso para que você se resguarde, para a gente não quebrar a sensação, a ideia, né, o acompanhamento do raciocínio daqueles que ainda não, tá bem? Poderia ter pego muitas, algumas bem complexas, mas eu preferi trazer umas bem simples. Apenas uma tem um grau maior de complexidade para que a gente possa entender bem isto. O nosso cérebro, ele foi criado por Deus com uma potencialidade extraordinária. Irmãos, quando a gente estuda o corpo humano, quando a gente estuda a biologia, quando a gente estuda a zoologia, mas sobretudo quando a gente vai estudar o funcionamento do corpo humano, é algo assim, dificílimo de compreender como ainda há alguém que não acredite na existência de Deus. Porque é muita plasticidade, é muita engenharia investida nesta máquina extraordinária chamada corpo humano. Nada aqui é por acaso. Se você parar para pensar que um hormônio produzido por uma glândula endócrina, ativada pelo cérebro, vai ser responsável pelo crescimento da unha do teu dedão do pé. Olha a distância. E isto implica num mecanismo ou na ação de sucessivos mecanismos que vão promover o crescimento daquela unha. Isso é inteligência, isso é engenharia, isso é algo extraordinário, isso só pode vir de Deus. Mas essa máquina impressionante, e falando especificamente do cérebro, o nosso cérebro, que é a fonte da nossa inteligência e que comanda todo o nosso corpo, ele pode pregar peças em nós. Ele prega peças em nós. E vamos ver algumas coisas aqui, vamos ver. Coloca o primeiro slide, por favor. Olha, olhando assim de cara, o que você vê? Só quem nunca viu essa imagem. Quem aqui nunca viu essa imagem antes? Levante o braço. Ok. O que você está vendo? É o quê? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto, mas não tão perto para ouvir. Está vendo o quê? Uma garotinha. Você consegue ver uma garotinha ali? Alguém mais consegue ver uma garotinha? Vocês conseguem ver uma garotinha? Ok. Estão vendo uma garotinha. Alguém consegue ver alguma outra coisa? Quem nunca viu? Quem nunca viu? Uma senhora. Quem está vendo uma senhora? Tá vendo viu a garotinha? Você viu a garotinha, viu a senhora? Agora olha direitinho. O nariz, a boca, o queixo da senhora, o cabelo branco. Você estava vendo a garotinha. Quem não viu? Você viu a garotinha? Foi você? Não? A garotinha aqui, ó, o cabelo ruivo, a orelha, o queixo, o narizinho ali, ó, a concavidade do olho. Mas olha lá a velha, a senhora, ó, o cabelo, a testa aqui, coberta por ele, o nariz, o olho. Viu a senhora agora? O nosso cérebro prega peças. Vamos para outra imagem? Agora, o que a senhora está vendo ali? Um coelho. Quem mais está vendo o coelho? Está vendo o coelho? Tem alguém vendo outra coisa que não seja o coelho? O que você está vendo lá? Um pato.
Quem viu o coelho, viu o pato? Na hora que olhou, viu o pato? Não. Quem viu o pato, viu o coelho? Não. Olha o pato aqui, olha, o bico, aqui a fossa nasal, a cabeça, a barriguinha do pato, o pezinho do pato. Mas olha o coelho, o olhinho, a cabeça, as orelhas. O cérebro prega peças. Vamos para a próxima imagem? E agora, o que vocês estão vendo? Hein? Quem está vendo uma mulher ali? Levante o braço. Ok. Quem está vendo outra coisa que não é a mulher? Hein? Uma árvore e pássaros. Mas quem viu a mulher não viu a árvore e os pássaros, viu? Viu o quê? Conseguiu na mesma hora? Conseguiu? Por que é que você está conseguindo? Essa é a terceira imagem. Porque é uma imagem simples, sem muita complexidade, como as anteriores, mas o seu cérebro começou a ficar treinado para enxergar o que está ali. Então você já conseguiu. Quem ainda não conseguiu ver a árvore e os pássaros? Alguém deixou de ver a árvore e os pássaros? Todo mundo viu a árvore e os pássaros? Todo mundo viu a mulher? Para quem está de casa e não viu, ó, o pássaro voando, outro pássaro voando, um pássaro aqui voando, levando a comidinha para os passarinhos que estão dentro do ninho na árvore e a árvore aqui. A mulher, o olho, o nariz, a boca e o rosto, a cabeça dela. Você percebeu essa com muito mais facilidade e de cara você bateu, viu um e logo procurou o outro. Foi assim que aconteceu, não foi? Porque o primeiro você não identificou, o segundo você não identificou, mas no terceiro você já ficou mais esperto. Agora vamos trazer uma complexidade maior na imagem. Vamos lá, eu vou pedir para você fazer, volta. Tira ela, isso. Me presta aqui. Vamos lá. Como é que eu faço? É no freeze? Mute. Tá bom. Mas vamos ver. Estou apertando, não está indo nada. O que você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? Aqui, lá atrás, que ainda não vi falar. O que vocês viram? Viu o que, Anderson? Uma mulher? Alguém mais viu a mulher? Viu a mulher. Foi só o que você viu, a mulher. Alguém viu outra coisa? Um rosto. Quem mais viu um rosto lá? Vamos colocar ela direto? E agora? É um rosto? É uma mulher? O que é que você vê lá? Quem está vendo a imagem de uma cidade sendo observada entre duas árvores? Está vendo? A imagem de uma cidade ao fundo, não é? Como sendo vista a partir de duas árvores com uma escultura no meio e lá ao fundo os prédios, as casas. Estão vendo isso? Está lá, a árvore, a escultura, uma pontezinha, não é? Isso daqui deve ser a passagem de um rio ali do lado, aqui tem uma pontezinha, prédios. Mas quem foi que disse que viu o rosto? Olha o rosto aqui, ó. Olha o rosto aqui, delineado aqui, olho, nariz, boca. Ficou nítido agora? Quem não tinha visto o rosto, levante o braço. Mesmo depois que eu deixei a imagem. Quem não tinha visto a mulher? Porque a imagem ficou um pouquinho mais complexa. Mas o que a gente observou? Pode acender as luzes. O que a gente observou a partir deste exercício que nós fizemos?
que na primeira imagem, por mais que ela tenha sido uma imagem simples, você só viu uma coisa, não conseguiu enxergar outra. Na segunda, você ainda teve um pouco de dificuldade, mas na terceira, muitos de vocês conseguiram ver as duas coisas sem muita dificuldade, porque a mente, o cérebro, começou a ficar treinado para ver o que mais havia ali, além daquilo que aparentemente estava sendo visto. Amados, nosso cérebro, isso se dá porque o nosso cérebro não consegue processar duas coisas ao mesmo tempo. Então ele toma decisão em frente a uma ambiguidade e ele se coloca em um dos lados. Quando há uma ambiguidade, ele escolhe um lado. O nome desse fenômeno é biestabilidade perceptiva. Bi de 2. Estabilidade perceptiva. Diante de ambiguidades, o cérebro toma decisões. Vamos repetir isso? Diante de ambiguidade, o cérebro toma decisão. Ela pode mudar, mas o cérebro não interpreta as duas coisas ao mesmo tempo. Daí a necessidade de se treinar o cérebro para que ele sempre tome a decisão certa em relação ao que ouve, ao que vê e ao que pensa. Nosso cérebro sempre vai tomar decisão em relação ao que vemos, ouvimos e pensamos. Por isso é tão perigoso, e o Senhor Jesus nos adverte, e a palavra de Deus nos instrui, a não fazermos juízo temerário. Aquilo que eu vi pode não ser o que eu vi. Aquilo que eu ouvi pode não ser o que eu ouvi. Aquilo que eu pensei pode não ser a realidade a respeito da coisa. Porque dependendo do que eu estou ouvindo, dependendo do que eu estou vendo, dependendo do que eu estou pensando em função do incentivo, do estímulo que eu recebi, meu cérebro vai tomar uma decisão. E isso é perigoso. Quando ouvindo alguém falando sobre determinado assunto, o que a pessoa ouve e o que está pensando pode gerar uma ambiguidade e o cérebro tenderá a tomar a decisão baseada na crença pessoal ou no sentimento influenciado por aquele pensamento que ativa um conteúdo interior como de menos-valia, por exemplo, fazendo com que a pessoa se sinta ofendida, agredida, menosprezada, humilhada, sem necessariamente corresponder com a verdade daquela pessoa que está falando e ela está ouvindo. Por isso a palavra do Senhor diz para nós, sobretudo o que você deve guardar, guarda o coração. É preciso guardar o coração. O cérebro, ele toma milhares de decisões todos os dias. E a maioria dessas milhares de decisões que o cérebro toma é inconscientemente. Quantas vezes você pensou para engolir hoje? Mas quantas vezes você engoliu saliva? Engoliu agora? Quem engoliu agora? Por que você engoliu agora? Porque você recebeu um estímulo inconsciente. Por que a gente boceja quando o outro boceja? É um estímulo inconsciente. Já alguém bocejou aí, eu vi. Eu falei, bocejou. O que significa isso? O cérebro toma decisões baseado no que vê, no que ouve, no que pensa. Agora para pensar, meu amado,
que se o cérebro toma decisões inconscientemente, milhares delas durante o dia, você não parou para pensar, quem aqui já não atravessou a rua e depois que atravessou se deu conta, meu Deus, eu atravessei a rua e eu não olhei para os lados, eu não, chega até dá um arrepio na hora. Todo mundo já passou por isso, não? O cérebro tomou uma decisão inconsciente. Você já parou para pensar no perigo que é isso, se nós não temos o cérebro treinado para fazer o que deve? Porque sim, o nosso cérebro pode ser treinado. A palavra de Deus diz: tomem cuidado, porque o diabo, adversário de vocês, está ao derredor de vocês, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu sempre menciono esse texto fazendo esta ilustração. Eu creio que todos aqui já devem ter visto como é que o leão, lá na savana africana, os leões eles fazem quando eles vão atacar uma manada de zebra, de gnu. Eles chegam e eles se posicionam em lugares estratégicos em volta daquela manada. Então tem um aqui, outro lá, outro aqui. O que eles fazem? Cada um deles é como se eles combinassem. Olha a inteligência desses animais. Eles se organizam de tal forma e focam em uma presa. Quase sempre é um mais velho, um que esteja machucado, que manca, algum animal daquela manada que será o de menor dificuldade para alcançar quando estiver correndo. E o que eles fazem? Começam a rugir. Você já ouviu um rugido de leão, irmão? Cara, se você nunca ouviu um rugido de leão, vá no YouTube aí, pega lá o som, rugido de leão, e coloca ele no máximo do volume, de preferência de headphone. Se imagina você num lugar, no meio da savana africana, sozinho, ok? E de repente você ouve aquele rugido perto de você. O que é que aqueles animais fazem? Entram em desespero, porque aquilo ali é sinal de morte para eles. O que cada um faz? Ninguém escolhe o lado que corre. Corre para o primeiro lado que o cérebro decide. E faz aquele negócio. E para onde que os leões vão correr? Atrás daquele fraco, machucado, ferido, cansado, idoso. E pega. Por quê? Porque naquela hora o cérebro não vai tomar uma decisão consciente. A gente está falando de animal, ok? Mas o animal não tem tempo, ele não tem a expertise, ele não tem o treinamento para parar e falar: para isso é um leão, mas da onde está vindo o rugido? Ah, é de lá, então eu vou por aqui. Espera aí, para que lado que a maioria está correndo? Que eu vou correr junto. Eu no meio de uma maioria, de um monte, eu sou mais uma opção, mas eu não sou uma opção. Da mesma forma, é isso que a palavra de Deus diz, que o inimigo faz com a gente. Nosso cérebro toma milhares de decisões durante o dia. E muitas dessas milhares de decisões são inconscientemente. E se o nosso pensamento estiver influenciado por um ser espiritual da maldade, que tem o poder de falar na dimensão da nossa mente, captar o que ele fala, e falando na primeira pessoa do singular, para nos fazer desmotivados, para nos fazer desacreditados até de nós mesmos, por causa de uma situação que a gente viveu, que a gente está vivendo.
O nosso cérebro, ele toma decisões. E a decisão em relação ao que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente pensa, estas coisas geram em nós sentimento. E os sentimentos, muitas vezes, têm nos conduzido a tomar decisões das quais nós nos arrependemos gravemente. Há inimigos que conspiram para que não tenhamos um cérebro capacitado para que tomemos decisões com racionalidade. Por exemplo, dormir insuficientemente. Uma pessoa que está submetida a um ciclo de noites e noites e noites, sistematicamente dormindo pouco, sob pressão de trabalho, sob pressão de faculdade, sob pressão de estudo, de provas para fazer, de trabalho para apresentar, esta pessoa, ela não terá uma qualidade na sua capacidade de decidir. Ela não decidirá muitas mais coisas de forma racional. Respirar inadequadamente. Você já viu uma criancinha de meses respirando? Já viu? Ela respira inflando o quê? Toda criancinha, via de regra, é barrigudinha, né, irmãos? Então olha para mim como uma criancinha agora. Tá bom? O que é que você vê mexer? Eu estou dilatando minha barriga, tá? É assim ou não é? É aqui. É assim ou não é? Mas eu pergunto, como é que você respira? Como é que você respirou hoje o dia todo? Você pensou em como é que você respira? Não. O teu cérebro tomou decisão por você de como você deveria respirar. E você sabe como é que seu cérebro tomou decisão pela forma que você deveria respirar? Em função da maneira que você treinou ele para ele mandar os seus órgãos, sua musculatura, respirar. Por que é que muitos de nós têm problema que na hora que senta procura logo uma posição não ergonômica, inadequada? Aí você vai num ortopedista ou você vai num quiropraxista e ele diz para você assim: você precisa treinar o seu cérebro para você fazer uma reposição postural. Você precisa treinar o teu cérebro para que você inconscientemente decida sentar corretamente. Mas aí quando a gente está lá e a gente começa a sentir dor, o que a gente faz? A gente se lembra, e a dor é o estímulo, a gente se lembra e a gente corrige a posição. Quanto tempo leva a gente na posição correta? O suficiente para a gente esquecer e voltar. Por quê? Porque o cérebro já está treinado que essa posição te dá mais conforto. O problema é que te dá mais conforto, mas gera um desconforto grave a médio e longo prazo. Por isso que a gente sente dor depois de algum tempo. Sim ou não? É isso aí. Porque o nosso cérebro pode ser treinado para tomar decisão. Então, respirar inadequadamente é algo que conspira contra a nossa capacidade para tomar decisões corretas. Precisamos treinar o nosso cérebro para respirar adequadamente, porque se a gente respira inadequadamente, nós temos uma oxigenação fraca. E isto conspira contra a qualidade da nossa saúde. Então nós precisamos, de vez em quando, sentar e fazer exercício. A gente não vai para a academia para exercitar os músculos? A gente também precisa exercitar o cérebro a como respirar adequadamente. Quantos metros vocês acham que tem aqui? Quem aqui arrisca dizer?
Quantos metros nós temos aqui? Você diria que isso daqui seria um prédio de quantos andares? 3 andares? 3 andares? Seria? Lá o teto do 3º andar? Seria isso? Então significa que cada andar tem 3 metros. Aqui são 9 metros. Quantos de vocês conseguiriam mergulhar, sendo lá a flor d'água e aqui o fundo? E mergulhar lá, vir até aqui, ficar aqui por algum tempo e voltar. Quantos de vocês acreditam que conseguiriam fazer isso? Vocês acham que é muito? Quem acha que é muito? Eu conheço gente que vai a 40 metros de profundidade. Você sabe o que é 40 metros de profundidade? 30 metros são 10 andares o edifício. 40 metros são quantos? São 13 andares e mais 1 metro. Vamos arredondar para 13 andares. Você já esteve num edifício de 13 andares, de 10 andares que fosse, você olhou lá para baixo, dá uma sensação horrorosa andar, aquele negócio da gente, um frio da barriga. Agora imagina o cara mergulhar, só com o ar do pulmão, descer 10 andares nadando, sofrendo pressão atmosférica, chegar lá, ele parar, ficar posicionado esperando o peixe passar. Se o peixe passar, ele atira, e quando ele volta sofrendo o arranque do peixe que está preso na fisga dele, e ele está voltando 10 andares até a superfície. Você acredita que ele começou mergulhando tudo isso? Não, ele começou igual a você. Como é então que ele conseguiu isso? Treinando. E esse treinamento não é somente a capacidade de preencher mais o pulmão com ar. Nosso pulmão cabe 6 litros de ar. Então não é que vai caber 7, vai caber 8. Não é igual a gente que tem carro com a GNV, que cabe lá a bala de 12 metros cúbicos. Você chega lá, um dia desse, o meu carro tem um tambor de 18 metros cúbicos. Eu fui abastecer num posto um dia desse, eu já sempre me afasto, eu dobrei a distância, porque quando chegou em 18 o troço não parava. Eu falei, esse troço vai explodir, ou ou aquilo ali está com defeito. E aí de lá eu gritei para o bombeiro, ô pai, isso aí vai explodir. Não, é que é assim mesmo. Esse é o limite que é o determinado, mas ele pode ainda levar mais um percentual lá que ele falou. E eu confesso que eu entrei no carro com um misto de 2 sentimentos. Feliz da vida, ganhei mais autonomia porque coube mais gás. Mas você estava comigo, lembra? Mas ao mesmo tempo, como a gente costuma dizer, cabreiro que só, se esse negócio não vai dar um troço ruim aqui. Fiz uma oração, entrei cheio de fé e seguimos, eu e meu amigo ali que falou comigo. Mas ouça, não é só uma questão de encher o pulmão com os 6 mesmos litros de ar e descer. Não, é uma questão de treinar o cérebro. Treinar para quê? Fazer o coração bater mais compassadamente. Controlar o emocional. Gerar uma capacidade psíquica que promova tranquilidade. Não se movimentar com muita força, mas com a técnica devida que o treinamento produziu. Para quê? Com isso, gastar a menor quantidade possível de oxigênio, para que aqueles mesmos 6 litros de ar sejam suficientes para ir lá naquela profundidade, pescar lá e voltar sem morrer. Como é que se consegue isso? Treinando o cérebro. Amados, o pior dos inimigos que conspiram para que não tenhamos um cérebro capacitado para que tomemos decisões com racionalidade é a preguiça.
e exposição excessiva a conteúdos de mídia, como jogos eletrônicos, séries dos canais de streamer, novelas da TV, que são viciantes e ocupam o tempo, tornando o cérebro viciado na indolência. Você não é preguiçoso, mas o seu cérebro pode ser. E se teu cérebro é preguiçoso, quem é o dono dele? O que acontece? Pega uma criança, um adolescente, pega uma criança aí de 11, 12 anos, dá um celular para ela com acesso à internet, restrinja lá para ela ver só aqueles desenhos animados, aquelas coisinhas, e tem uns joguinhos lá simples, aqueles joguinhos lúdicos, mas são joguinhos eletrônicos. Daqui uma semana, vá lá e pega aquele celular da mão dela. Quem tem filho pequeno aí já teve essa experiência. Que problema que é. Por quê? Porque aquilo ali provoca o cérebro a uma acomodação àquela realidade. Nós temos em nosso cérebro uma área que ela é específica para desenvolver em nós o senso de prazer. E quando alguma coisa dá a nós esse senso de prazer, essa área do cérebro diz assim para outra área do cérebro: eu quero mais, busca mais. Então, se eu comi um pudim de leite condensado, e aquilo foi muito gostoso, o cérebro diz para mim assim: come mais um pedacinho. Então eu vou lá e pego mais um pedacinho. E quem tem problema de diabetes sabe como é difícil resistir àquele mais um pedacinho do doce que não deveria comer. O pior inimigo que nós temos hoje para o nosso cérebro é a exposição excessiva a esses conteúdos de mídia, como jogos eletrônicos, séries de streamer, novelas de TV, que são viciantes e ocupam o tempo, tornando o nosso cérebro indolente. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nós já dissemos aqui, que acima de tudo que nós devemos guardar, guardemos o coração, porque é dele que depende toda a nossa vida. O que faz com que consigamos treinar nosso cérebro e nos tornarmos mais inteligentes? É só falar do problema, mas não oferecer a solução. A gente vai embora aqui, legal, pastor, aprendi aí que o cérebro pode ficar preguiçoso, mas e aí? E o que isso tem a ver com a palavra de Deus em Provérbios 4, 23? É que se o cérebro pode ser treinado, Deus já estabeleceu na sua palavra a orientação para que nós façamos isso. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, tudo que for de boa fama, honesto, íntegro, decente, seja isso que vocês coloquem o seu pensamento. E Provérbios 4, 23 diz que acima de tudo que a gente guardemos o coração. Por quê? Porque o que eu sinto é produzido, é estimulado pelo que eu penso, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu provo, pelo que eu toco, mas sobretudo pelo pensamento. Então, o que a gente pode fazer para treinar o cérebro e nos tornarmos mais inteligentes e capazes para tomarmos as decisões certas, as decisões adequadas, sobretudo aquelas decisões quando nós estivermos inconscientemente, ou estivermos inconscientes a respeito dessas decisões? Primeiro,
troque o tempo gasto com TikTok, stories, pela leitura de livros clássicos. Quem aqui já leu Moby Dick? Leu, não assistiu o filme. Quem aqui já leu Moby Dick? Grande Sertão Veredas. Parabéns. Pequeno Príncipe. Parabéns. 20.000 Léguas Submarinas. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quando a gente lê um livro dessa chamada literatura clássica, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimular o nosso cérebro a produzir as imagens daquilo que a gente está lendo. Então a gente vai viajar nas 20.000 Léguas Submarinas, e esse livro de Júlio Verne vai nos mostrar, nos apresentar cenas das mais extraordinárias que nós vamos construir na mente, no pensamento, a visão daquilo. A gente está lendo ali e a gente está visualizando o povo, a gente está visualizando ali o submarino, a gente está visualizando ali, segundo a descrição que ele vai fazendo. Isto vai fazendo o nosso cérebro trabalhar positivamente. Por que é que tem tanta gente que saiu da faculdade e se tornou um analfabeto funcional? Porque não foi estimulado a ler. Você quer ter um bom português? Você não vai conseguir ter um bom português assistindo vídeo de TikTok. Você vai destruir, você vai desgraçar talvez o pouco que você tem. Não será assistindo stories. Você quer melhorar o seu português? Para quando você chegar numa entrevista, você fazer uma entrevista e o seu entrevistador ouvir você dizer coisas que são coerentes com um português de qualidade? Leia livros. Há um tempo atrás havia uma propaganda que dizia que quem lê, quem sabe. Tinha um bordão que dizia: quem lê, sabe mais. Quem lê sabe mais. Quem fica assistindo TikTok e Stories sabe o quê? Da vida dos outros. Aprende o quê? Como dançar o funk. E você já reparou como esse troço é viciante? Um dia desse, eu fui assistir a jornada de oração, porque eu sempre procuro lá ler todos os comentários depois que acaba a jornada. Tem os pedidos de oração lá, que às vezes entra depois que eu já colhi os pedidos de oração, a gente vai orar. E um dia desse eu não sei o que aconteceu, que o dedo foi em algum outro lugar lá, aí entrou uns vídeos que o YouTube, o Facebook tem como é que é o nome daquele negócio? É quase como se fosse um story, só que de vídeos, né? Irmão, quando eu vi, eu já estava ali, acho que uns 10 minutos, porque um vai puxando o outro. E que troço viciante, terrível, que arma do inimigo, meu irmão, para fazer a gente perder tempo com coisa que distrai. Algumas são até engraçadas, algumas são até interessantes, mas aquilo é viciante, aquilo rouba o tempo da gente. E é impressionante esse negócio. Então troque o seu tempo gasto com estas coisas, com a leitura de bons livros, de preferência clássicos da literatura. Troque jogos eletrônicos por jogos de inteligência e estratégia fora da telinha, como xadrez, como buraco, como jogo de damas, o resta um, quebra-cabeças, jogo da velha. Você que tem filho, senta com teu filho, vai brincar com ele, jogando e desenvolvendo nele, e você desenvolvendo em você o prazer
destes jogos interativos que treinam o nosso cérebro. Eu sonhava ser médico na minha adolescência. E eu era muito bom em biologia. E na minha cabeça, aquilo que um médico precisava saber e ser bom era em biologia, física e química. Mas matemática, para que um médico ia precisar de matemática? Eu tinha ojeriza de matemática, eu tinha um bloqueio com matemática. Um bloqueio terrível. E eu só fui descobrir a importância de matemática um bom tempo depois. Você sabe por que a matemática, dentre tanta importância que ela tem, há uma que é fundamental para nosso desenvolvimento? É porque a matemática trabalha com a lógica. E ela desenvolve em nós, no nosso cérebro, a capacidade de raciocínio lógico e que nos capacita a tomar decisões lógicas. Decisões lógicas são decisões críticas, não são decisões baseadas na emoção. Então, troque jogos eletrônicos por esse jogo de inteligência e estratégia. Pastor, mas eu faço isso na telinha. Mas é você e a telinha. Você não está jogando, você não está usando essa estratégia com uma outra pessoa. E além de você estar desenvolvendo e treinando o teu cérebro para desenvolver senso crítico para as tomadas de decisão e aprendendo através das estratégias, desenvolvendo ideias e padrões que capacitarão você em outro momento da tua vida tomar decisões que não tem nada a ver com xadrez, tem nada a ver com jogo de buraco, não tem nada a ver com resta 1. Você também estará desenvolvendo uma outra área importantíssima para nós, que é a afetividade, relacionamentos saudáveis. Quem lembra? O que produz? Bem-estar e uma velhice saudável. Lembra disso? E acima de tudo, o que mais nós precisamos para treinar o nosso cérebro? Leia e estude a Bíblia Sagrada, para que você possa então guardar os princípios e valores da palavra de Deus. E quando o teu cérebro for tomar decisões inconscientemente, ou quando você for, pelo teu cérebro, tomar decisões inconscientemente, ele estará treinado com os princípios e valores da palavra de Deus, e você não errará. Pensa sobre isso. O inimigo das nossas almas, os seres espirituais da maldade que conspiram contra nós, sabem do potencial com que Deus criou o nosso corpo, o nosso cérebro, a capacidade decisória que nós possuímos, o nosso livre-arbítrio. Sabe que nós temos a capacidade, do nosso cérebro tem a capacidade de tomar decisões inconscientemente. E se eles puderem influenciar pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos e o que nós pensamos, ele vai fazer isso o tempo todo para treinar nosso cérebro para tomar as decisões erradas. Quanta vez uma pessoa falando alguma coisa com você porque você já tinha uma predisposição negativa em relação àquela pessoa, ela nem terminou de falar e você já criou um sentido ruim para aquilo que ela estava falando, porque você já estava predisposto a receber algo ruim vindo daquela pessoa, sem que necessariamente isso tenha sido a verdade a respeito do que ela estava dizendo. Quantas vezes você comprou peixe podre de alguém
de uma pessoa querida, que estava falando de outra pessoa e não estava falando algo bom daquela pessoa, e você se deixou levar sentimentalmente, ou seja, você inconscientemente está tomando a decisão ali de ficar do lado dessa pessoa por causa do relacionamento que você tem com ela, já construindo uma animosidade contrária àquela pessoa de quem ela estava falando. Quantas vezes tomamos partido de alguma coisa e que depois soubemos não foi a coisa certa a fazer, porque nosso cérebro estava treinado para escolher daquele jeito. Amados, Deus nos deu a capacidade racional, e todas estas coisas estão descritas por Deus na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus tem recurso para tudo em relação à nossa vida. Como criar os nossos filhos, como agir perante a sociedade, como agir nas mais diferentes situações em meio a relacionamentos sociais, como agir em relação ao meio em que vivemos, à ecologia, como agir em relação às opressões a que estamos sujeitos, como agir em relação às coisas ruins que nos acontecem, o que fazer para que vivamos uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Mas se nós não treinarmos nosso cérebro tomará decisões influenciadas pelo inimigo das nossas almas. Eles não cansam, eles não têm esse negócio de hora extra, o tempo todo é o tempo todo que eles têm, e o tempo todo eles estão atuando para nos induzir a tomar as decisões erradas. Então treine o teu cérebro. Decida hoje que você vai viver mais o reino de Deus e a justiça do Senhor do que as outras coisas. Decida hoje que você vai começar a ler a Bíblia Sagrada. Vai começar em Gênesis, só vai parar quando terminar Apocalipse. E quando terminar, você vai voltar em Gênesis novamente. E só vai parar quando terminar Apocalipse. E vai voltar a Gênesis novamente, até o fim da sua vida. Decida hoje. Porque aquilo que você leu hoje e não entendeu, lá no livro de Gênesis, quando você estiver talvez lá no livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho, você lerá algo que vai te fazer lembrar daquilo que você leu lá no Gênesis. Mas como é que você vai lembrar se você só leu uma vez? E é lendo sucessivas vezes que nós vamos obtendo conhecimento, e nosso cérebro vai sendo treinado a respeito das coisas que vão nos levar às decisões certas quando necessário, inclusive aquelas quando nós estivermos inconscientemente tomando a decisão. Decida hoje. Hoje eu vou começar a treinar o meu cérebro. Olha, a primeira igreja batista de Belfort Roxo, nós temos aqui uma biblioteca extraordinária, com livros de ficção, romance, clássicos da literatura. Temos livros de teologia, de botânica, das mais diferentes áreas da ciência, para a sua formação, a sua capacitação, para você treinar teu cérebro com conhecimento de qualidade, que vai ajudar você significativamente. Mas sobretudo, leia e estude a palavra de Deus. Participe do grupo pequeno. Escolha um grupo pequeno, vá lá no aplicativo Ministério de Primeira, escolha um grupo pequeno da sua faixa etária, no dia da semana e no horário propício para você. Passe a se relacionar
com os irmãos queridos ali que fazem parte daquele grupo pequeno, vá trocar experiências, vá aprender com aqueles que já aprenderam, vá ensinar com aqueles que ainda aprenderão com o que você já aprendeu, e com isso você estará treinando o seu cérebro. Lembra do exercício? O primeiro você só via uma coisa, o segundo você ainda só via uma coisa, mas no terceiro você já começou a identificar as duas coisas que estavam sendo apresentadas ali. E o quarto, propositadamente eu coloquei um mais complexo, para provocar você a ver apenas um novamente, mostrando com isso que você pode treinar o teu cérebro. E a cada vez que o nosso cérebro vai sendo treinado a um nível de dificuldade, e a gente vai expondo ele a outro nível de dificuldade, ele vai expandindo. É por isso que você não sabia nem se mexer quando você nasceu, até que você aprendeu a rolar na cama, aprendeu a sentar na cama, aprendeu a engatinhar, aprendeu a andar, a falar, a usar os utensílios. Você foi para o jardim de infância, você aprendeu o alfabeto, o A, I, O, U, as vogais, depois as consoantes, depois o alfabeto, até você chegar a uma faculdade, e depois uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, aumentando sempre a complexidade, treinando o cérebro e aprendendo, e a cada vez mais se especializando, se capacitando para tomar decisões sábias.